Muito bem, Ricardo, começo contigo aí, que estava olhando atento aí e meio que atônito, digamos assim, com a fala da ministra. Vai lá. Eu sempre critico algumas indicações, porque quando você faz uma indicação política, você está colocando pessoas completamente despreparadas, que é o caso dessa Ana Mose. Você percebe que ela está sendo cobrada pela ineficiência. É uma ministra que até agora ela está completamente apagada, completamente ofuscada. Ah, mas era uma atleta, que não tem nada a ver, foi uma excelente atleta, mas a gente não pode confundir, a gente não pode pegar uma pessoa numa pasta séria para colocar uma pessoa que foi atleta, que não tem a mínima noção de administração. Ocupar um ministério é algo seríssimo. A gente não pode colocar uma pessoa porque teve uma boa visibilidade quando era atleta, teve um bom desempenho. Não tem nada a ver você ter um desempenho físico com intelectual. Na pasta você precisa ter um rendimento intelectual, coisa que ela não tem. Ela é completamente despreparada. Essa é a realidade. Bolsonaro escolhia a dedo, mas pegava pessoas técnicas. Eu critico, eu falo exatamente por esse motivo. Quem era o ministro do esporte do Bolsonaro, Ricardo? Quando não servia, quem era o ministro dos esportes do Bolsonaro? Olha como é legal você não ter rabo preso. Ricardo, quem era o ministro do esporte do Bolsonaro? Quando a pessoa não servia para a pasta, Bolsonaro, não quero, vou substituir, escolhia outro nome. Agora não, agora ele fica refém de partidos políticos por conta dos acordos que foram feitos, dos conchavos políticos, para poder escolher uma nova pessoa, que com certeza o critério não será técnico. A gente vê também como aquela ministra da Cultura. Olha que aberração, olha que vergonha quando aquela mulher dá uma entrevista. Ela não sabe falar, ela não sabe como está sendo conduzida a pasta dela. Então é uma vergonha atrás da outra. Isso é um retrocesso. Isso atrasa o nosso país na cultura, no esporte e em várias outras demandas que a população precisa. Então, realmente, eu volto a dizer, falei isso desde o início, vou continuar batendo. A gente precisa ter escolhas técnicas. A gente não precisa ter conchavos políticos, coisa que existe muito, de forma muito acentuada nesse governo, como a aprovação da reforma tributária na Câmara. O governo teve que ceder, teve que pagar bilhões através das emendas e mais cargos para poder ter a aprovação. Então, um governo que não sabe agir, que não tem capacidade para gerir o Brasil e precisa ficar refém de partidos políticos, realmente está no lugar errado. Vai lá, Ramon, você que estava questionando o Ricardo aí. Eu quero perguntar ao Ricardo, quem era o ministro do esporte do Bolsonaro, Ricardo? Ele lá sabe. Não, põe a câmera na cara do Ricardo ali. Ricardo, quem era o ministro do esporte do Bolsonaro, Ricardo? O juiz, não adianta. Eu tô lhe perguntando, Não, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Quem era o ministro Deixa eu do te esporte falar do uma Bolsonaro, coisa. Ricardo? Deixa eu te falar uma coisa. Tu tenta rebater. Não, tô rebatendo. Por que tu não rebate com argumento? Uma pergunta objetiva. Por que tu não rebate com argumento? Não, eu tô lhe fazendo uma pergunta que eu quero me esclarecer, que você falou que era um cargo técnico, uma pessoa qualificada. Quem era? O Moisés acabou de falar, tu quer que eu era? repita? Quem era? Não era, não. Quem era? Não, diga aí. Não, quero só um vídeo. Sabe o que é interessante? Olha, sabe o que é interessante? É que eles não têm como rebater. Peraí, o Moisés está procurando aqui no celular. Eles não têm como rebater a minha fala com argumentos. Aí, ele quer que eu lembre de todos os nomes. Ei, Juninho, dá um close aqui no Moisés pesquisando. Não, todos os nomes. Eu não lembro de todos os nomes. Eu não lembro de todos os nomes, de todas as pastas. Não lembro. Agora, quer que eu lembre... Mas diz que é uma pessoa técnica. Era técnica. Isso eu não tenho a menor dúvida. O Bolsonaro escolheu a dedo. Essa é a diferença com o juiz. Aceita. Tenha humildade. Tenha humildade para reconhecer que esse teu governo, esse teu presidente, ele não tem capacidade para gerir o país. Tá perdido. Tá perdido. Tá perdido. Infelizmente essa é a realidade. Volta a câmera para mim aqui. Não, porque se tem alguém perdido aqui, eu falei no começo do programa, o Ricardo tomou alguma coisa. Alguma pessoa diz, não, porque era o ministro, era bom, que não sei o que, quem era? Eu não sei, mas era bom. Pelo amor de Deus, Ricardo, pelo amor de Deus. Era bom. Você precisa ter um pouco de seriedade. Não adianta você gritar, espernear, falar mal do Lula. Você não está defendendo aqui um ministro que você não sabe nem quem era. Entendeu? É um absurdo isso. Eu tô criticando a ministra, eu não tô defendendo o outro. Ricardo, eu tô falando, qual é o tema aí? Não é a Ana Mose? Não é a Ana Mose o tema? Falou, Ricardo, deixa eu acabar de então, falar aqui agora, por que tu não tenta refutar os meus argumentos? Ricardo, deixa eu falar aqui agora, Ricardo. Relaxe.
A ministra Ana Moser, que ficou engraçado isso aqui. O Ricardo defendendo alguém que ele não conhece só para falar mal da Ana Moser, né? Só para dizer, Ana Moser. A ministra Ana Moser, antes de ser ministra, ela era coordenadora de uma ONG que atendeu, segundo os dados estão aí, milhões de crianças no Brasil. E foi por isso que ela está lá. Além de ser uma atleta que só deu orgulho para o país. Ricardo nunca ganhou nenhuma medalha de lata na vida. Já, né? O Ricardo já disputou para falar da Ana Moser aqui. Entendeu? É incrível isso. Né? O camarada, ele não ganhou uma medalha de lata, né? De latão na vida dele, e vem criticar a Ana Moser, uma atleta condecorada, uma atleta foi a melhor do mundo na posição dela, só deu orgulho ao Brasil, e eu lembro que o Pelé já foi ministro dos esportes. Então, assim, essa fala do Ricardo, além de ser extremamente preconceituosa contra a ministra, né? Ela é desprovida de qualquer fundamento, porque ele quer fazer uma comparação com o ministro dos esportes do governo anterior, que ele sequer sabe quem é. Mas por que ela está ameaçada em sair do ministério? Por que estão querendo que ela saia? Porque não está trazendo resultado. Discutir com o teu governo está querendo tirar ela. Deixa eu concluir. O teu governo, aí tu vem falar que ela é eficiente. Uma coisa, eu falei bem dela como atleta. Eu não questionei ela como atleta. Eu falei bem, agora eu não falo bem como ministra. No dia que você ganhar uma medalha de lata na sua vida, né, você vai ter moral para falar da Ana Moser, entendeu? No dia que você tiver você traga uma medalhinha de lata e diga assim, deixa de paixão, Cujuí, tu não conseguiu refutar, tu tá falando das qualidades dela como atleta, Ricardo, mas até agora não falou da qualidade dela como ministra. Falou como atleta. Como ministra é ineficiente, é uma vergonha, é um atraso, é um retrocesso. Tanto é verdade que estão querendo a cabeça dela. Ricardo. As pessoas estão pedindo, troca essa ministra. Ela não está dando conta do recado. E ela mesma, na entrevista, ela estava completamente perdida. Ela estava completamente perdida. Ela não sabe falar. Ela não sabe o que está acontecendo no ministério. Ela não tem dados para apresentar para o Lula. E é por isso que estão pedindo a cabeça dela. A Daniela do Vaguinho já trocaram lá, né? Já trocaram e vão trocar outros e outros. Isso só o Cujuí defende. Olha só isso. E vamos trazer o ministro do Bolsonaro, que o Ricardo não sabe nem quem é. Quando o Cujuí não tem o que falar, ele fica agora relembrando. Não, mas ele não falou da ineficiência da ministra. Deixa eu falar. Ele está fugindo. Ricardo, ele não consegue mostrar. Mostra o que ela fez até agora. Só mostra 5 ações. Mostra 5 ações dela como ministra. 5. Apresenta para o telespectador 5 ações dela como ministra. Ramon, você tem que concluir, Ramon. Eu vou concluir aqui. Ele quer que eu apresente 5 ações. Me apresente 3 nomes do ex-ministro, que eu lhe apresente 5 ações, Ricardo. Entendeu? Gente, o que está se querendo com o que o Centrão está fazendo, a pressão sobre o Ministério do Esporte, porque ele é um ministério que dá muita visibilidade. É um ministério que fomenta e organiza grandes eventos. E o Centrão quer o ministério por conta disso. Ana Moser foi escolhida pelo presidente Lula por representar os atletas do Brasil e por ter um trabalho nesse setor, além de ser uma atleta condecorada. A pressão que é feita hoje não é pelas pessoas, a pressão é feita hoje pelo Centrão, porque é um ministério de alta visibilidade por conta dos eventos que ajuda a organizar. Então, assim, Ana foi escolhida pelo que já fez no esporte, dentro e fora dele. Mas então, não vai falar as 5 ações que ela fez até agora? Eu já falei, se você falar 3 nomes do ex-ministro, eu te respondo. Tu tá fugindo? Não estou fugindo. Olha, não, como que é Ricardo. bom pegar o Cujuí, né? Não, eu quero acabar, Ricardo. Tem dois, eu quero acabar de falar. Ele não quer falar porque ele sabe que ela não fez. Vocês vão prejudicar o tempo dos colegas de vocês. Vamos lá, conclua, Ramon. Estou chorando aqui. Então, vamos aguardar o trabalho dele. Ele está perdido. Ricardo. Como que é bom ver o Cujuí desse jeito, ó? Sem saber o que fala. Ele está completamente perdido. Ricardo, é bom desestabilizar ele quando ele não tem resposta, quando ele não sabe como fazer defesa do indefensável. Que bom, Cujuí. Seja humilde e reconheça. É ineficiente. Ricardo, quem não sabe o que fala aqui é você, que você não sabe nem o nome do ministro que você elogia, Ricardo. Então se acalme, o Ricardo tomou alguma coisa no começo do programa. Desde o começo eu falei, o Ricardo não está normal. E essa fala dele agora aqui diz exatamente isso. O Ministério dos Esportes, pela sua... Mas você quer concluir, Cujuí? Eu quero que tu tá com o microfone na boca, rapaz? Não, você tá aí com o Ricardo. Aí eles não querem... É o Rolando Lero agora. Ei, senhores, eu vou cortar e vou chamar a mensagem e vou encerrar o programa.
Pois é, então... Ramon, você vai prejudicar o Buiú e o Moisés se você não concluir. Eles estão me interrompendo o tempo todo. não. Né? Eu estou aqui educadamente, eu espero falar. Então, por favor, 15 segundos conclua, por favor. Ana Moser vai ficar no cargo, é só isso. Tá certo. Quem era o ministro do esporte do Bolsonaro? Quem tem que saber é o Ricardo, pergunte a ele. Ricardo. Vai lá, Moisés. Xará Ricardo. Vai lá, Moisés. 1 minuto, Moisés. Tá, olha aqui, pessoal, ó. O maior trabalho da Ana Moser tá aqui, ó. O projeto da Ana Moser é fazer do esporte feminino a prioridade no Brasil. Isso aqui é a meta dela, é a maior meta. Agora, nós não temos que levar os esportes para as áreas mais longínquas, levar os esportes para locais mais onde mais necessita para tirar os jovens do crime, de coisas erradas, fazer aí uma atividade onde a gente consiga levar o Estado, onde a gente consiga trazer esse jovem para perto do Estado. Todo tipo de esporte é saudável, olhar para a periferia, olhar com um olhar diferenciado. Às vezes tem um lutador que tem um potencial, mas falta uma ajuda pequena, uma força do Ministério do Esporte, um nadador, qualquer atleta. Não tem dinheiro para ir, tem que ficar na rua, fazendo caixinha na rua, tem que pedir ajuda dos outros, às vezes com kimono, para poder viajar. Quantos talentos nós temos enterrado, Ricardo? E esse Ministério do Esporte está preocupada com o esporte feminino, é a única meta dela. A prioridade, olha só, eu estou falando com você, a prioridade da ministra do Esporte é levar o futebol feminino. Ela não está preocupada com você que está na rua vendendo uma trufa, um bombom, para poder juntar um dinheirinho para ir para um campeonato. Ela não está preocupada... Quem gosta de trufa é o Flávio Dino. É o Flávio Dino. Ela não está preocupada com o esportista, um boxeador que tem potencial, que ela poderia ajudar de alguma forma. Não está preocupada. Não é a preocupação Sabe por que esse atleta Não, Ramon, não tem tempo para você, não. Corta o Ramon. Cortou o Bolsa Atleta. Corta. Vai lá, vai. A prioridade dela é essa aqui. Só o esporte feminino. Ou seja, ela não é uma ministra. Ela é uma militante infiltrada no Ministério do Esporte. Porque se ela fosse uma ministra, ela ia olhar para o boxeador amador, ela ia olhar para o rapaz da natação, ela ia olhar para o tenista. Ela ia ter um olhar completo. E não esse olharzinho medíocre de focar apenas em uma categoria. 1 minuto, Arnaldo, sua vez. Primeiro, eu queria deixar claro aí que foi no governo de Bolsonaro que acabou com o Bolsa Atleta. Segundo, eu queria deixar colocado para o professor Ricardo que a ministra Margarete Menezes, ela sabe falar sim. E o não falar... Margarete Menezes é cultura, Buiú. Tu tá confundindo esporte com cultura? Isso. Ele falou da cultura ele também. Citou a Margarete Menezes. Ele citou a Margarete Menezes. Tomou o que não está ouvindo, o Moisés? Porque trocou. Não, porque nós estamos falando de Ana Moser. E eu queria deixar bem claro que em toda a história de Rondônia, o maior repasse de recursos para a cultura veio da Margarete Menezes. Porto Velho está sendo aqui honrado pela primeira vez com 4 milhões de reais. E a Ana Moser, o Arnaldo? Eu não vou falar. Não vai falar? Eu não vou falar de Ana Moser. Peraí, não, eu vou falar sim, ué. Eu vou falar. O detalhe que está falando ali é que o Centrão leva nomes de hoje para a Caixa Econômica e querem também. Eu acho muito natural, dentro de uma composição política, aqueles que vêm te ajudar ter os seus representantes. E se a moeda de troca são esses Ela já vai tarde, são né? esses ministros que eu faço. Ela já vai tarde. Conclua, porque eu tenho que encerrar o programa. E eu quero lembrar, e até te peço uma ajuda nesse sentido, Cícero. Rondônia foi escolhido pela primeira vez na vida um filme de Rondônia de curta-metragem para representar no Festival de Cinema em Gramado. É o filme Ela Mora Logo Ali. É um tremendo do filme de um artista. A protagonista é uma artista preta. E detalhe, olha, esse pessoal está precisando das secretarias de cultura, do governo, da prefeitura, precisando de apoio para que eles pudessem ir nos representar lá. Então, aqui, a colaboração que eu podia dar era dar esse recado
que orgulhosamente, pela primeira vez na vida, o cinema de Rondônia, com todas as dificuldades do mundo, lasqueira. está sendo e foi E a selecionado. Ana Mose, o que ela fez? Não, Foi ele- selecionado. não teve a- Senhores, sem piadinha, conclua. representar. E quando o Moisés fala prioridade no esporte feminino, eu acho justo. Porque foi coisa que nunca... O boxeador não tem direito, nunca né? Tá foi- certo. O nunca- nadadorzinho também não tem Corta o direito. microfone Mas do... desse idiota. O esporte feminino nunca foi priorizado e lugar de mulher é onde ela quiser. Muito Isso é bem. discriminação, viu, Moisés? Muito bem, seguimos com o programa. Arnaldo, quem era o ministro do esporte do Bolsonaro? Eu sei lá, rapaz. Eu nem sei quem Vamos era lá. Bolsonaro.